Uau! Hoje é o primeiro episódio do Amor e Negócios com Lari Barbalho. Euzinha, gente, a líder do bando mais magnético do Brasil. E hoje estou aqui como quem está entre amigas para jogar luz no que realmente precisa ser visto e dito. E hoje com uma convidada mega disruptiva, super especial, para literalmente a gente falar sobre amor, sobre desejo e sobre aquelas verdades, sabe, que ninguém conta nos stories. Daniela Lemos. E já vou jogar para ela, gente, a primeira pergunta bem na lata. Dani, e essa boca aí? Ela só falou também beija. Que delícia, tá aqui, ela Uau. fala, ela beija. Uau. E como beija, viu, Lari? Que sensacional. E como beija. Gosto. Dani, me fala uma coisa. Eu quero que você jogue na lata, meu amor, mas é na lata pra gente real. Eu quero saber sobre aquela sua paixão. Aquela paixão avassaladora. Aquela que mexeu com a tua alma, mexeu com o teu corpo, mexeu com a tua cabeça, meu amor. Você teve essa pessoa? Me conta tudo. Eu conto pra você ou conto pra galera? Eu conto pra vocês Conta pra dois? todo mundo, conta pra todo todos. mundo. Vou jogar na roda, então. Conta pra eles, vai. Eu tive uma grande paixão. Avassaladora. Ai, gente. Terrível. Impossível de ser ignorada. Como que foi isso? Aí você já tá realmente aprofundando muito. Não pode abrir mais. Eu vou Joga. eu vou fazer igual. Só não fala nomes. Igual amiga. Português de Portugal. Você perguntou, você teve? Tive. Ponto. Muda de assunto. Dani, mas me diz. Esqueci. Só segue. Eu esqueci, amiga. Mas ficou ótima Não. essa pergunta, esse corte. Ficou bom? Show. Mas me fala, Dani, a real. Você não quis entrar muito no assunto, mas eu quero saber se esse coraçãozinho aí tem planos de casar, de ter filhos. Não sou o Luan Santana, mas sabe aquela musiquinha lá do eu, você, 2 filhos e um cachorro? E aí? Tem Olha. planos ainda ou é coisa do passado? Vamos lá, vamos por partes, igual o Jack Stripador. Casar não tá nos meus planos. Já fui casada, inclusive noiva de bolo. Coisa mais linda. Noiva de bolo. Tantararã, tantararã. Vou pegar o buquê aqui. Com direito a Não, tudo. Maravilhosa, maravilhosa. Uau. Loira, cabelão, entendeu? Vestida de princesa. Usei 2 vestidos. Tá bom, gente? 2. Mas, enfim. Foi muito bom. E com isso eu não tô dizendo que eu abomino o casamento. Porque tudo vira um problema, uma polêmica. Sim. Não é sobre isso. Mas não faz parte. Agora, nessa atual conjuntura. Na sua realidade atual. Não é uma coisa que, nossa, como eu desejo casar. Nossa, como eu quero. Não. Eu tô tranquila. Mas amanhã pode ser que eu venha aqui de novo no programa e conte, Lari, você não sabe, casei. Porque eu não sou uma pessoa que tem um compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com o erro. Então pode ser que eu venha e fale, casei. Mas não é um plano, não é um desejo. Entende? Até porque assim, Dani, a vida é essa eterna mudança, né? Tudo bem mudar. Hoje eu tenho um pensamento, daqui a pouco eu evoluí ou mudou a minha realidade, mudou a minha conjuntura e tudo certo, eu vou mudar. No final, é você que tem que bancar as suas decisões, né? Isso não tem nada a ver com os outros, tem a ver com a gente mesmo. É sobre isso. E essa consciência de que... Eu estava falando exatamente sobre isso agora nos bastidores ali. Essa consciência da transformação de que hoje eu tenho essa mentalidade, aqui e agora. Mas que amanhã, a nova consciência da nova Daniela, de repente, vai querer... de repente pode ser, Lari, que eu queira muito, muito, só casar. E parar tudo que eu tô fazendo. E tudo bem. Então é sobre isso. Exato. É ir na fluidez, né? Ser fluido. Gente, eu tô adorando esse É programa. entender que as coisas mudam. Eu tô adorando. Eu nunca participei de um programa assim, sabia? Ai, que sensacional. E pra mim é uma honra, Você é né? muito autêntica. Pra mim é uma honra ter você aqui. É literalmente, eu me conecto muito com você, você sabe disso. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. O que eu quero saber, você acredita que o amor, ele atrapalha ou ele potencializa a mulher que você é? Potencializa. Por quê?
Uau! Não pode pensar? Tem que ser assim, vomita! Cara, o amor, ele só potencializa tudo. De uma forma ampla. O amor potencializa absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu sou muito apaixonada, eu amo os meus filhos, eu amo a minha família, eu me amo demais, eu amo o meu trabalho, eu amo os meus projetos. Aquilo que eu não amo, eu não consigo manter. Agora, o amor erótico, você está falando especificamente? Sim. Potencializa também, porque dá um up, dá um sacode, entendeu? Então, Eu acredito, assim, que quando o homem, ele realmente é um homem que sabe levar uma mulher poderosa, significa que ele também tem poder, né? Significa que ele é um homem que ele consegue bancar isso. Porque nada na vida que a gente atrai, a gente não consegue... como é que eu posso dizer? Tipo, a gente só atrai o que de fato tá na frequência. Se eu fui atraída por um cara foda e ele foi atraído até mim, da mesma forma você, é porque ele consegue bancar aquilo, é porque ele tá na frequência ali, entendeu? Então, eu penso muito nisso. e no meu caso, especificamente, sabe o que eu mais ouço? Eu tenho escutado isso há muito tempo. E eu escuto isso de homens muito poderosos. Alguém dá conta de você? Alguém banca uma pessoa com a sua personalidade, com o seu jeito? Porque eu não sou a típica mulher que falam por aí masculina, que olha pra mim, sou feminina. Sim. Só que eu tenho uma mentalidade que é masculina. Eu também penso muito como os homens pensam. No sentido de decisão, no sentido de força, no sentido de firmeza. Sou independente. Ou seja, assusta, claro. E tem uma coisa que minha mãe falava, não sei se você já ouviu isso, mas ela dizia assim, nossa, um cara pra aguentar você tem que ter dois... tem que ter dois sacos, tipo isso. Ó, o cara pra bancar você, o cara pra aguentar você, tem que ser dois dele, entendeu? Pra poder dar conta. Eu acho que é tipo isso. As pessoas olham pra você, ou os homens olham pra você e dizem, nossa, será que tem que ser realmente, sabe? Tem que ter um quê a mais, tem que ter uma dosagem de masculinidade a mais pra conseguir sustentar essa mulher, né, meu amor? Porque não é pra qualquer um. Exatamente. E eu escuto muito isso de homens masculinos, porque eles têm medo de ficar feminino. Eles têm medo de se aproximar de mim e ficar feminino. Eu não estou dizendo que é o que acontece agora. Sim. Mas é o que eu tenho notado. Mas, enfim, eu acredito muito nesse equilíbrio também. O homem, aí a gente está entrando numa visão um pouco mais sistêmica, mas eu acredito que todo ser humano é energia feminina e masculina. Sim. É o que funciona num relacionamento. O homem muito masculino, que não tem vulnerabilidade, que não traz sensibilidade, não é legal também. Assim como a mulher muito masculina ou só muito feminina, também ela está só numa polaridade. Eu gosto desse equilíbrio. Eu acho isso interessante. Por isso que eu me conecto muito com o Tantra. Essa visão mais tântrica da Sim. coisa, sabe? De conexão mesmo entre as pessoas. Perfeito. Mas enfim. Enfim. Me fala, você já viveu um amor assim, escondido, que ninguém soube? Como é Já. que foi isso? Não sei se foi escondido que ninguém soube. Peraí. Eu falei, já, assim, vomitei, né? Um amor escondido. Bom, platônico serve? Sim. Que ninguém soube na Sim. minha cabeça? Já. E como é que foi isso pra você? Foi muito bom, porque a minha alma é muito de artista. Eu crio muita coisa. Então, eu escrevo música, eu crio produtos, eu crio treinamentos, enfim, tanta coisa que eu crio, que eu dou imaginação para isso, que criar um relacionamento platônico ou ter tido qualquer coisa, uma catarse, vamos dizer assim, foi muito bom para mim, porque eu tenho repertório. Toda experiência é um repertório. Só não me pergunta detalhes dessa experiência. Não, minha cabeça aqui, gente, vocês não estão entendendo, né? Cabeça de Lari fica assim, ó, virada, fica querendo saber os nomes, os detalhes, as Depois situações. eu conto nos bastidores. Tem que revelar, viu? Tem que trazer tudo aqui. Só não podemos revelar nomes, né? Porque aí não... aí complica a gente. Então, me diz, existe alguém que se ligar pra você hoje, você treme, você sai correndo e vai lá? Treme, não.
Não. Tremer, não. Mas Que balança suas estruturas. Pensou demais. Olha, Gente, pensou demais. Acho que quero. tem, hein? Não, tem. Mas assim, eu acho que não nessa intensidade. Por quê? Eu vou te explicar. Mas eu não tô dizendo também que é o correto, tá? Sim. Gente, eu não tô dizendo que é o correto. Inclusive, quero dizer aqui que quero ser mais balançada. Uau, ó, tá vendo? Mas eu sou muito... Eu tenho uma inteligência emocional muito grande. Então, acho que a forma como você me perguntou, e eu tô muito aberta para falar a verdade, vomitar, porque foi isso que você me pediu. Exato. Entrou Jogar aqui, real. Dani, é uma entrevista diferente, chega e fala real. Falei, tá bom, vou fazer isso. Então, acho que assim, se tem alguém que me liga, eu vou tremer. Tremer não. Mas com certeza tem alguém que vai me ligar, tem uma pessoa que vai me ligar e eu vou adorar que ela vai me ligar. Uau. Gente, eu tô querendo terminar aqui daqui a pouco pra já saber que os babados, entendeu? E assim, Dani, a gente sabe que uma mulher magnética, uma mulher com todo esse poder, uma mulher desejável, e eu não tô falando desejável somente no aspecto de corpo, né, gente? Porque a gente sabe que a beleza envolve todo um contexto. É sobre a mente, é sobre o posicionamento, é sobre a postura. E isso atrai, e atrai muito. E o que eu quero saber de você, como que você lida com o assédio, com o desejo alheio, com os flertes? Olha, dona Larissa, você tá terrível. Terrível esse programa. Conta aqui, viu? tudo! Olha, eu vou começar te dizendo que Sim. eu não vou mentir, eu vou dizer que é real, existe sim, e tem sido também um grande desafio. Por quê? Porque eu sou uma mulher muito sensual. No entanto, quando eu era pequena, eu não tinha o drive da beleza na minha cabeça. Então, assim, eu não me achava a menina mais bonita da escola. Isso me ajudou, obviamente, a desenvolver muitas habilidades para ser mais magnética. O que eu acabei usando depois em muitas áreas da minha vida e virou até produto e tudo. Enfim. Mas, resumindo aqui para ti, o fato de eu ter desenvolvido esse magnetismo desde pequena, de forma intencional, e eu fiz várias coisas, eu posso até compartilhar o quê? Claro que me fez uma mulher muito magnética. E isso é óbvio que eu trouxe para o meu DNA. Eu trouxe. E eu tenho isso como estilo de origem. Eu tenho um estilo sexy no meu estilo de origem. Eu sou isso também. E aí, a gente vive num contexto, aí não tem como eu não falar sério sobre isso, porque a gente vive num contexto, né, gente, você aí de casa, que a mulher, ela não pode ocupar dois espaços. Ou ela é bonita e sexy, ou ela é inteligente. Ou ela é uma mulher que é séria, ela está dentro de uma instituição que é totalmente hipócrita, ou ela é uma mulher decente. E eu quebro esses padrões todos. Porque eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou sexy, e eu sou empresária, eu sou mãe, etc. E eu tenho que lidar, muitas vezes, com algum tipo de distorção, porque o cérebro do outro cria. Eu posso tentar aqui. Deixa eu olhar para ela, deixa eu testar. Deixa eu dar uma testada para ver se ela é uma mulher séria ou porque ela é sexy, eu vou... Aí, minha filha, aí rodou. Me testou, rodou. Porque aí entra uma persona. Uma mulher que fala mais firme, que fala mais duro, não faz boquinha, não faz biquinho. Eu lido dessa maneira. Incrível. Eu me conecto muito com você quando você fala sobre isso. Por quê? Porque eu também me via muito assim, quando era mais nova. Então, tipo, na minha adolescência, eu me via como uma criança assim, como uma pessoa assim, tipo, feinha. Eu me enxergava dessa forma. Ai, não sou tão bonita. Tenho várias amigas que são loiras, que são branquinhas, que têm cabelinho liso. Então, tipo, e aí, como é que eu vou me destacar? E é o que eu comecei a desenvolver a parte de liderança mesmo. Então, comecei a despertar o desejo das pessoas para que elas quisessem fazer coisas junto comigo. Como? Nos esportes.
Então, comecei a fazer queimada, jogar várias coisas, atletismo. E aí, o meu time sempre vencia. Sempre vencia. E aí, começava aquela, sabe, tipo assim, todo mundo, quero estar no time dela, quero estar junto, sabe? Tipo isso. E assim, eu comecei a me destacar. Então, trabalhando esse outro lado. Então, super me conecto com você aí. O que você disse, né? O que você viveu. Porque eu vivi isso também na Você pode pele. ver, inclusive, que mulher muito bonita, pode observar, homem também, muito bonito. Às vezes você fala, cara, é lindo, mas é muito sem graça e não tem nenhum tipo de magnetismo. O sex appeal, né? Não tem. E por quê? E fala por quê? Me fala por que você é aí de casa. Porque a pessoa não teve que se esforçar com nada. Então, ela não desenvolveu nenhum tipo de habilidade, porque ela já era bonita. Ela escuta desde criança. "Ah, como você é lindo! Como você é linda!" E eu vejo muita gente assim, sabe? Tipo, grandão bobão, sabe? Ou então, aquelas mulheres que são muito lindas e são totalmente apáticas. Enfim. Aí, às vezes, tem que tomar um sacode na vida para aprender a desenvolver outras a construir, habilidades. exato. A trabalhar a comunicação, a trabalhar o posicionamento. E por aí vai. E por aí vai. Dani, me fala o seguinte. Eu sei que você canta, que você encanta, que você performa, que você faz show. Mulher, que rolê é esse, né? Porque são muitas coisas. Me conta tudo. Eu gostei da parte do encanta. Como eu falei, eu não levei a minha carreira como cantora como uma carreira como eu levo como treinadora, de fato. Ou de atriz, como eu levo a minha carreira como empresária. Mas a arte está em mim. A arte, ela está em mim, ela grita. Ela berra, na verdade. Mesmo quando eu estou em silêncio, ela berra. Então, eu vim construindo tudo num viés muito artístico, que eu vim fazendo. E aí, essa história da música, eu acho que você deve estar falando da música Vaidade. Exato. Dela mesma. Eu tenho outras músicas, só que essa música foi uma que eu fiz um clipe recentemente. E foi muito legal, porque eu fiz um clipe com a galera do balé do Faustão. E tinham homens também, que são lindos, maravilhosos. Um negro maravilhoso, sabe? Então, assim, teve muita diversidade de beleza, mulheres maravilhosas. E foi com uma produção de gente grande. E foi um presente isso para mim. Por quê? Porque a música Vaidade, eu escrevi ela, eu era menina. E a letra da música fala exatamente sobre uma história de alguém que não acreditava no meu potencial, mas o tempo passou e aí eu me torno essa mulher. Então foi um presente para mim, gravar o clipe, gravar a música, porque quando eu me olhei no espelho eu falei, cara, eu sou exatamente a mulher que eu queria e que duvidaram. Então foi um levante, e não deixa de ser um levante dentro daquilo que eu faço. Então, sim, eu acabo cantando, mas não porque eu quero necessariamente atuar profissionalmente como cantora. Sim. Inclusive, produção, vocês conseguem colocar aí a música Vaidade pra gente ouvir? Porque eu sou assim, né? Vocês conseguem procurar aí a música? O bom é que ela não avisou a produção. Aí a produção agora! Você vai vendo aí, se você consegue ir, YouTube. eu vou seguindo aqui. Então, Dani, você tem literalmente uma veia artística pronta pra explodir pro mundo, né? Ela tá aqui. E é latente, é desde criança. E o que eu quero saber, quando você tá no palco, Oh, meu Deus. quando você tá no palco, o que você sente? Real. Eu vou falar a palavra que me veio. Tá. Unidade. Unidade. Me sinto uma coisa só. Me sinto inteira. Me sinto pertencente. Me sinto integrada. Perfeito. Sua voz, ela realmente é uma marca registrada. Pelas hipnoses, né, principalmente. Você pensa em gravar um álbum e fazer um álbum? Eu tenho o HXP, a coleção HXP Foco Laser. Eu vejo que, assim, dentro do que eu faço, eu desenvolvi uma tecnologia diferente, que é que eu chamo de HXP.
que é usando neurofisiologia, com comandos mentais. Então, a gente ouve alguns tipos de reprogramação mental por aí na internet, mas a forma como eu faço, ela tem esse ritmo. Ela é muito ritmada. Por quê? Porque eu, como psicomotricista, eu coloco o ritmo, aí eu coloco os inserts das palavras certas. Então, o álbum Foco Laser hoje é o que a galera mais gosta. E eu, com certeza, vou lançar alguns outros. Eu tenho um outro maravilhoso, que é só sobre vida também, que não foi lançado ainda, que vai vir para o ar. Eu tenho para tudo. Todos os temas que você imaginar, eu tenho. E a questão dessa sua performance musical, né, que você trouxe. Você pensa em fazer um evento, em ter essa performance musical em um evento? Me fala mais o que você pensa sobre isso. Fazer um show de música? Sim. Você tá querendo dizer? O lado bem artístico. Olha, eu não, agora não. Mas se rolar a oportunidade, um convite, eu não faria. Eu, agora, não iria atrás, porque eu sou isso. Eu desenvolvo coisas. Eu sou uma realizadora. Inclusive, gente, pega esse insight. Não espere as coisas acontecerem para você. Você tem que ir lá e fazer. Você quer ter um programa? Você vai lá e faz seu programa. Seja ele na televisão, onde quer que você queira. Você tem que ir atrás de tudo. Só que, Lari, não é uma coisa que eu quero agora. Se eu quisesse, eu ia lá e faria. Eu dava um jeito. Eu contratava o produtor, eu montava, eu fazia um marketing e tal. Não faz parte do meu objetivo agora. Sim. Mas se aparecer um convite, eu faço. Uau. Tipo clipe. Imagina, depois a galera pode assistir, porque tem clipe na internet, se você for realmente colocar. Não foi uma coisa assim que eu treinei. Foi uma galera que já trabalhava com gente grande e de peso. Imagina isso. Eu, ali na hora, com aquela galera, e eles simplesmente falaram, então vai ser isso, 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 isso e isso. Canta aí, dança aí, faz a cena aí. Aqui, agora, valendo. Eu adorei, né? E eu já amei, que eu já pensei aqui, né? Já imaginei a cena. Eu adorei. A primeira vez, entendeu? Eu perdi a virgindade no Desse valendo. jeito. E eu gosto disso. E eu levo isso para os meus players também, enfim, que é já um outro assunto. Mas eu levo isso. Essa coisa do vai pra arena, vai pra cena, vai na pele. Ai, eu não tô pronto. Você tem repertório, vai. E aí eu testei comigo mesmo isso na prática. Imagina, com uma roupa que mostrava partes do meu seio, que não é uma coisa que eu tô acostumada a fazer. E dançando ali com os bailarinos, o branquinho, o moreninho. E foi isso, sucesso. Inclusive, acho que a produção encontrou ali. Já solta o som! Eu estava vendo o significado de vaidade no dicionário, e aí modéstia, presunção, convencimento, pretensão, soberba, ostentação, garganta, afetação, esnobismo, inflação, narcisismo, pedantismo, pedantice, orgulho, e por aí vai. É vaidade. As coisas que vivi, da infância promissora que eu perdi, adolescência conturbada, cheia de escolha errada, foi aí que te encontrei numa virada, virada da minha vida, virou, escolhas certas ou erradas me fizeram o que sou, eu tenho atitude e sou determinada, e não é qualquer um que vai metendo uma roubada, viajo mil ideias, pensamento na frente, e cultivo a leitura, ela eleva minha mente, eu corro atrás, levanto com o pé direito, e dou salto fino pra impor o respeito, é vaidade, é isso aí que te incomoda, é vaidade, porque faço diferente, isso é foda, é vaidade, porque deixa acontecer e não tô nem aí pro que vai te parecer, é vaidade, é isso aí que te incomoda, é vaidade, porque faço diferente, isso é foda, porque deixa acontecer e não tô nem aí pro que vai te parecer. Você passou, devastando meu caminho, passando um pente fino, me privando do destino que eu queria, destino que eu fiz, é que você me confundiu pelo tanto que eu te quis. Mas eu te quis na hora errada e foi a maior furada, e naquele momento me senti de mãos atadas
deixei de acreditar. E o tempo passou pra me provar que o nó se desatou, que o dom se renovou e que eu me transformei. Você não acreditou? É isso aí que te incomoda, porque eu faço diferente, isso é foda. Porque deixa acontecer e não tô nem aí pro que vai te parecer. É isso aí que te incomoda, porque eu faço diferente, isso é foda. Nem aí pro que vai te parecer. É isso aí que te incomoda, porque eu faço diferente, isso é foda. Porque deixa acontecer e não tô nem aí pro que pode parecer. Uau! Gente, essa mulher é uma máquina, literalmente, né? É arte pura correndo nas veias. Obrigada. Você acredita, Dani, que a arte é uma arma de posicionamento? Eu acredito 100%. Nós somos seres emocionais. Você vê que a maior dificuldade das pessoas que estão penando fazendo curso de marketing, estão penando porque o professor de marketing, com todo respeito, gente, aos gurus da internet, mas as pessoas que não têm a compreensão de que não adianta eu entender a técnica, eu tenho que emocionar o outro, eu tenho que me conectar com o outro. É sobre isso, porque se eu não me conecto, se eu não emociono, Nada acontece. De fato, nada acontece, eu não gero venda. O mundo, qual é a maior indústria? Me diz, qual é a maior indústria do planeta? Entretenimento. O cinema. É o que o povo gosta, É o entretenimento. gente. É sobre isso. Comunicação, mídia. É o que faz o mundo evoluir. Imagina, sabe aqueles filmes que a gente assiste, que é do futuro, que fala de física quântica? Cara, tão lá na frente. Ou seja, porque quem cria tudo isso estuda muito, é muito visionário. Então, todo artista, ele pensa muito fora da caixa. O Steve Jobs, ele mudou o nosso mundo. Ele mudou os negócios, ele inovou. Ele era um grande artista. Um artista dos negócios. E ele usou a arte para fazer negócio. Perfeito. Sensacional. Vamos bater um papo sobre o all-in? Sobre branding? Sobre máquina de players, né? Porque você é uma máquina de players irresistíveis, maravilhosos. Conheço vários dos seus players que literalmente são experts impossíveis de serem ignorados. Amiga, quero saber, joga real pra gente, o que é esse tal de all-in? É um evento, um código, uma seita? Uma seita? É uma seita. Vou assumir. Eu criei uma seita. Isso dá um corte. A minha mente, ela não para, gente, de marketing. E vai virar um corte. Na verdade, a gente vai, com certeza, eu vou pegar isso aqui, eu vou gerar um corte, porque as pessoas, elas se conectam muito com esse tipo de estímulo. E depois elas vão ver essa continuação aqui, vão falar, caramba, ela ainda deu aula. Bom, o all-in, no poker, significa apostar todas as fichas. E eu sou, de fato, uma grande apostadora. Desde pequena. Eu sou uma grande apostadora na vida. O meu lema é apostar na vida. Por quê, Lari? Eu não tive padrinho. E quando eu era pequenininha, você vai se conectar comigo. A gente já tem essa conexão natural, mas muita gente aí vai se conectar também. Quando eu era pequena, Lari, me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Você já ouviu essa pergunta? Várias vezes. Você já ouviu essa pergunta? Várias vezes. Pois é. E aí eu dizia, sabe qual era a minha resposta? Eu vou ser atriz, professora, escritora, empresária. Eu não sabia que a palavra era mentora, eu não sabia, eu falava professora, enfim. E depois, óbvio, que veio várias outras coisas, só que eu dizia isso. Inclusive, eu conto no meu livro que quando eu escutava isso, quando eu falava isso, eu ouvia da maioria das pessoas. Claro que vai. Não. Eu escutava, não dá. Não dá para ser tudo isso. Você tem que escolher uma carreira, uma profissão. Por que você não faz direito?
você fala tão bem, você é tão inteligente, você é uma excelente advogada. Ou, por que você não faz medicina? Porque você é muito inteligente, você é uma das melhores da sala de aula. Não, mas eu quero ser tudo isso. Não, mas não dá para ser tudo isso. Então, eu escutava, tinha uma pessoa que falava que eu podia, que se chama Regina, que é minha mãe. Ah, você sabe que o nome da minha filha é Liz Regina, né? Porque Regina significa rainha. Rainha. Incrível. Pois é. E aí, a rainha da minha vida, que é minha mãe. Inclusive, temos aqui Girassol, que é a flor preferida dela, nada do nada. Ela me incentivava, ela dizia, você pode ser, inclusive, tudo isso e muito mais. Então, isso era um input positivo. E aí, dentro dessa lógica, eu me senti encorajada, só que mesmo que ela tivesse me falado, não, você não pode, ou qualquer pessoa tivesse me dito que eu não podia, até porque eu estudei em colégio de freira. É verdade. Minha cara assim, ó. É verdade. Eu estudei em colégio de freira e isso foi muito bom para mim, porque eu tenho um lado muito espiritualizado, recatado, com valores. Eu tenho esse lado forte. Por exemplo, você não me perguntou, mas eu vou dizer, eu nunca saí, beijei na boca e transei a primeira vez. Nunca fiz isso. Eu não sei o que é fazer isso. E isso sou eu. Eu não estou dizendo que é o certo nem que é o errado. Mas isso, com certeza, foram os inputs da minha criação no colégio católico. Sim. Mas o all-in já era muito forte ali para mim. Porque eu dizia, eu vou fazer. E eu tenho um espírito muito competitivo. Eu vou fazer. Ah, não vai conseguir. Então, essa coisa de, não é a mais bonita da escola, mas eu quero ser a menininha do vestidinho preto indefectível que não tem aquela música do Skank? Ela naquele vestidinho preto. Indefectível. Sim. Então, eu queria ser aquela menina na apresentação da escola. Então, tudo para mim era uma aposta. Eu tinha que fazer alguma coisa para ser alguma coisa. Eu tinha que me mover, me movimentar. Então, quando eu falo eu não tive padrinho, eu falo nesse sentido. Porque eu fui criando a minha carreira, eu fui criando isso. Imagina, eu dizia que eu ia ser tudo isso e falavam para mim, não, você não pode. Não, você não vai. E na época de escolher uma profissão, de fato, que eu falei, eu vou inventar isso aqui. Eu vou inventar uma carreira. E eu comecei, de fato, meu primeiro negócio. Eu era muito nova. E eu empregava outros adolescentes. Eu era uma jovem, menor de idade, que empregava outros adolescentes num projeto de arte e educação, onde eu falava sobre projeto de vida nas escolas, para as crianças, etc., o nome do projeto chamava Sobrenatural. E eu fazia arte e educação, levando uma mensagem de vida, empregando outros jovens também, sendo jovem e ganhando meu próprio dinheiro, criando minha própria carreira, sem entender muito bem o que eu estava fazendo, mas indo no processo. Então, o all-in, ele é apostar todas as fichas em uma coisa que você acredita. E eu sempre acreditei que era possível escrever uma história com todos os meus talentos e me tornar alguém. Só que na época não tinha marketing digital como tem hoje. Na época não tinha ninguém que chegava, mentores, e que falavam, se você é um gênio, que é multivisionário, vem para cá, para minha comunidade, eu vou te ensinar aonde se encaixar. Não tinha nada disso, tinha, Lari? Não. Então eu inventei tudo da minha cabeça, assim, eu fui criando. Sabe o que mais me chama a atenção, gente, na história de Dani? É o fato de que muita gente por aí hoje tá dizendo, ai, mas é porque eu não tenho apoio, ai, porque minha família não acredita em mim, sabe? Por isso que eu não fiz, por isso que eu não consegui ser alguém na vida, por isso que eu não consegui atingir aquele objetivo, sabe? Você não precisou disso. Você precisou decidir e dizer, não, eu quero, eu vou fazer, eu vou arrebentar, vou fazer acontecer. Entende? Então, cara, eu acho que isso é sensacional para você poder atrair e manifestar toda e qualquer coisa na sua vida. É você acreditar. É você dizer, não, isso aqui é o que eu quero e eu vou até o fim. E por que vão me colocar numa caixa? E por que eu não posso ser isso tudo aqui? Tenho que ir por esse outro caminho aqui, que é o mais padrãozinho, sabe? O que todo mundo vai, o que é aceitável? Não. Você simplesmente foi lá e mostrou que era possível. Exato. E o que mais me motivou... São muitas coisas que me motivaram. Vários assuntos. Propósito, tudo isso. Só que agora falando de ego mesmo. O que mais me motivou, com certeza, foi
ouvi de muita gente. Não é possível você criar sua própria carreira sendo atriz, professora, escritora e empresária. Aí eu falo, desculpa, meu amor, que hoje a gente coloca na lista apresentadora, mentora, estrategista, construtora de player, vai empilhando aí. Cantora, porque existia isso também. Performática, total. É. Dani, outra coisa que eu ia te perguntar. Você criou uma marca muito forte. Você tem uma voz muito forte. Qual foi o momento que você realmente sacou? Cara, isso vai se tornar um império. Eu vou conseguir criar um império com isso. Qual foi esse momento? Que pergunta inteligente. Acho que até hoje eu não saquei. Você só foi no flow, como você disse. Não foi intencional. Não foi. E não é hipócrita. Gente, pelo amor de Deus, não confundam. Porque tem gente que faz um discurso hipócrita, né? Ah, não foi, eu não fiz nada intencional, foi acontecendo. Eu sou uma mulher muito intencional, claro. Mas eu não tive uma intencionalidade em construir uma marca muito forte que daí se desenrolasse no império, numa comunicação que pode ser, como você brincou, uma comunicação de seita ou o que for. Eu fui testando muita coisa. Eu fui validando muita coisa. Eu acredito que agora, respondendo, pensando melhor, talvez, primeira vez que eu falei, caramba, levo o jeito para fazer isso daqui, foi num determinado momento, ali mais ou menos por volta de 2015, por aí. Faz tempo, né? Tô ficando velha. Não, tô ficando sábia. Sábia e gata. Experiente, e mais linda, ótimo, e mais próspera, e mais abundante, porque a gente nasceu para isso, e evoluindo. Exatamente. Mas faz 10 anos essa memória que eu acabei de sacar aqui do meu inconsciente. Eu estava num treinamento meu que chama PVR, que é um treinamento de altíssimo impacto. E o PVR eu fazia naquela época, hoje eu não dou conta não de fazer isso, mas naquela época eu fazia uma vez por mês o PVR. Ele é alto impacto, imagina. Imagina um treinamento de altíssimo impacto de 3 dias seguidos, onde as pessoas mal dormem, inclusive os treinadores dormem muito menos, porque ficam brifando, debriefando o case de aluno. E aí tinha uma média de 30 pessoas, 40 pessoas por turma. Já teve turma que teve 80, enfim, mais pessoas. E aí essas pessoas faziam um treinamento e elas indicavam para outras pessoas irem. E aí era uma loucura, era frenético. E isso criou uma comunidade muito grande. Que eu tenho uma comunidade, uma marca, como você falou. Só que eu vivia mais de perto aquilo, porque era presencial, era uma vez por mês. Entende o que eu estou falando? Então, eu acredito que, resgatando aqui da memória, foi ali que eu falei, caramba, olha quanta gente. Porque, entenda, ia a mãe, que depois queria que a filha fosse, que ia a irmã, ia o outro, e aí daqui a pouco o jardim estava lotado, tinha 200, 300 pessoas. Então, talvez ali... Se eu realmente tiver que dar uma resposta muito honesta agora, do fundo da minha alma, foi ali. Naquele gramado, em 2015. Perfeito, perfeito. Outra coisa, joga real, viu? Oh, meu Deus, tô com medo. Deixa eu beber água. Joga real. Hoje, qual é a sua principal fonte de receita? Da onde vem? Fazer uma brincadeira com você? Posso? Pode. De onde você acha? Eu apostaria no all-in. Não. Minha principal fonte de receita hoje, por incrível que pareça, é uma faceta minha onde eu não apareço. Sou eu por trás das câmeras. Por trás do jogo, por trás da estratégia. Com players, com produtos... onde outras pessoas aparecem, que eu desenvolvi o produto, que eu roteirizei todo o produto, eu li uma pessoa e falei, uau, você tem talento, você fala bem, você é XPTO. Eu pego aquela pessoa, eu faço um contrato com aquela pessoa, eu não apareço nunca, eu crio o roteiro para essa pessoa, eu coloco a pessoa na frente da câmera, eu dirijo a pessoa, essa pessoa performa e esse produto é nosso. Então, hoje, a minha principal fonte de receita vem daí. E ganha escala, né? Muita.
Tem uma coisa... O primeiro livro de negócios que eu li, Dani, foi de Robert Kiyosaki, aquele famoso pai rico, pai pobre, né? E lá ele fala sobre os tipos de mentalidade. E teve algo muito bacana que ele fala nesse livro, que é as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas que realmente entendem o game de ganhar, de fazer grana, é a galera que entendeu que ela não vai trabalhar por dinheiro, e sim, quero fazer o dinheiro trabalhar para mim. Como que eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim? E é muito inteligente. Isso que você faz, que é exatamente isso. Não é você identificar... E de novo eu vou colocar a arte nisso, e o amor, que foi a primeira pergunta que você me fez. Se eu não amasse isso tudo, criar, scriptar e dirigir, eu deveria ter colocado diretora também lá na lista de quando eu era pequena. Se eu não amasse isso, eu não ia conseguir performar e fazer, inclusive, o player que está ali gravando acreditar que ele é foda. Sim. Eu tenho que fazer ele acreditar que ele é muito bom para fazer aquilo acontecer, porque é o inconsciente do público que lê o produto dele e que compra o produto dele. E é sobre transbordar também, né? Ai, você desperta ali o potencial máximo da pessoa. Tipo, beleza, você é foda, você tem um potencial. Mas você desperta a pessoa para realmente acelerar o resultado dela, para ela conseguir ir além, para ela entender que ela pode ir além. É porque não é sobre a Daniela Lemos mais. Não é sobre a Lari Barbalho mais. É sobre as pessoas que se conectam e que são transformadas por essas pessoas. E tem gente que nunca nem vai saber o meu nome. Mas que, de alguma maneira, eu, com um projeto, com uma ideia, contribuí, transbordei, transformei. É sobre isso. Quando eu te fiz a pergunta, você falou assim, no palco eu me sinto como uma unidade. E me passa muito a ideia, me veio muito essa percepção agora, por isso que eu vou já soltar aqui, do todo, né? Do todo. Alguém que colabora pro todo, para transbordar isso pro todo, para contribuir pro mundo. Deu isso muito forte para mim agora. E já que você tocou nesse assunto, é muito interessante, porque quando eu não tô no palco e eu tô atrás da câmera, dirigindo um player na frente da câmera, ou no palco, eu tô atrás, na coxia, eu sinto a mesma coisa. Exato. Eu não sinto essa inteireza só no palco. É muito louco isso, eu não sinto. Eu não sou só atriz, entende? Ou só performática. Eu amo o que eu sinto ali também. E já aconteceu, de algumas vezes, eu senti mais adrenalina e mais conexão e mais paixão estando na coxia. Mas para mim faz muito sentido isso, Dani, sabe por quê? Porque eu acredito muito que quando a pessoa nasceu para fazer aquilo, ou ela entende qual que é o centro ali, cara, eu vivo para isso aqui, eu nasci para performar nisso aqui, ela vai performar, seja no palco, seja nos bastidores, porque é o teu propósito, é o teu game. Então, para mim faz total sentido isso que você falou. E toca Exato. aqui no coração, porque eu acredito muito nisso. Sabe? Mas também, se você falar, você não pode, você tem que escolher. Aí me complica, não dá pra escolher. Ai, não. Eu não quero escolher. Eu quero os dois. Inclusive, assim, Dani, você tem vários players. E eu sei que alguns performam muito bem, explodem. E tem outros que nem deslancham tanto assim. Aí me fala a real. Por quê? É aquele famoso 50-50. Eu vou dar 50, do meu 50 eu dou 100. E são várias variáveis. Agora, te dando uma resposta muito concisa, é isso aqui. Pum. É nível de consciência. O que é o nível de consciência da pessoa? É a autorresponsabilidade. É, de fato, a autorresponsabilidade. Peraí. Eu tô realmente entregando? A minha comunicação, como que ela tá? Eu vou chorar que a minha comunicação tá ruim? Eu vou reclamar, eu vou falar mal da Daniela? Ou mal do outro treinador? Eu vou gerar, aí eu vou entrar numa frequência, porque tudo é energia. Eu vou entrar na frequência da ingratidão? Perdeu. Entrou nessa frequência, perdeu. Acabou. Não precisa ninguém vir contar para mim. Isso na minha vida é isso. Um aluno meu, um mentorado meu, que entrou na vibe da ingratidão, entrou nesse lugar, não precisa nem me contar. Eu vou sentir. E eu sou muito sensível. E aí o processo começa a melar. E não é só comigo. Eu percebo que isso é em tudo. Por exemplo, eu tenho uma colaboradora na minha casa. Estou te dando um exemplo muito simples. Ela vai todo dia. Ela cozinha. Você imagina se eu depositasse
uma energia ruim, um sentimento de ingratidão. Ai, nossa, que essa comida, olha, podia melhorar, né? Ela ia sentir. Isso é melar a nossa relação, porque nós somos seres relacionais. Então, eu acredito muito que é o nível de consciência e o nível de gratidão que você tem por cada etapa do processo. Então, por exemplo, caramba, não estou indo tão bem. Por quê? Porque a minha comunicação não está boa. Ou então eu não tenho uma cognição tão rápida quanto do fulano. Acontece isso. O fulano tem uma puta de uma cognição. O fulano tem uma puta de uma performance, uma puta de uma presença de palco. Poxa, como que eu vou competir com ele? Pera lá. Eu vou entrar na ingratidão ou eu vou entender como que eu funciono? Como que eu posso, no meu ritmo, amando meu processo e melhorando? E é aí, sobre isso. E isso é a mãe do resultado. E acredito muito também que nesse lance, tipo, rede social e tal, que as pessoas ficam vendo muito o outro, acho que acaba até esquecendo um pouquinho de si mesmo, né? Então, quando você trouxe aí, mas fulano faz de tal jeito. Tá, mas você não é fulano. É que nem aquela história da mãe, né? Mas você não é todo mundo. Então, tipo assim, no que eu sou boa? Porque, assim, que se lasque fulano. Se fulano performa bem assim, ok, ótimo, que bom, que sensacional que ele performa bem assim. Mas e eu? Performo bem no quê? A comparação, ela é muito tóxica. E a gente está vivendo na era da comparação esfregada na cara. Exatamente. Você já se frustrou, Dani, com alguém que você acreditou? A gente Já. entrou, né, nesse ponto de falar sobre Já. pessoas. Como Várias é que você vezes, lida com várias. isso? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com isso? Pessimamente. Uai, não é pra falar a verdade? Eu vou fingir aqui agora. Olha, eu Não. lido maravilhosamente bem, porque eu sou uma máquina. Não, eu lido muito mal com isso. Muito mal. Me magoa, fico mal, fico puta, quero desistir, choro. Gente, eu sou artista, você imagina. Eu tenho alma, né? Eu me emociono. Então, eu fico muito chateada. Muito frustrada. E aí eu venho pra mim, aí eu trabalho a minha autoconsciência e falo, ok, você fez o que você poderia, a pessoa também fez o que poderia, foi o melhor que poderia. Aí eu tenho os meus mantras, os meus comandos pra isso. E aí eu ressignifico. E qual que é a diferença que faz total diferença na vida de qualquer pessoa para realmente se tornar um grande player? Porque a gente entrou nisso, né? Agora eu quero saber. Não desistir. Não desistir. E eu tenho falas muito fortes sobre isso. Eu gosto muito dessa narrativa, porque ela é a narrativa da minha vida. Você pode ir pro fundo do poço. E eu não estou só dizendo da boca para fora. Claro, óbvio, que quando a gente fala uma coisa, Deus também, ele dá a oportunidade da gente testar a nossa própria narrativa. Então, eu já vivi tudo que eu estou falando aqui. No fundo do poço tem um trampolim. Você sai desse trampolim. Você sai do fundo do poço. Quando você sai do fundo do poço, vamos imaginar, fazer uma analogia. Você sai cheio de lama, porque estava sujo. E as pessoas vão olhar para você com lama no corpo. E elas vão te apontar e vão dizer, olha lá, cheia de lama. O que é essa lama? Sei lá, qualquer coisa, qualquer problema que você tenha tido. Olha, não teve um bom relacionamento. Teve um problema assim, teve um problema assado, teve isso, teve aquilo outro. Mas mesmo assim você continua andando. Mesmo assim você continua. Vem os dedos, você continua. E aí você está cansado. Você não vai morrer por causa disso. Só que você tem que parar, descansar, fazer uma pausa. Só que você continua. Qual é o erro? As pessoas mudam a rota. Não tem plano B. Quando você é apaixonado verdadeiramente por uma coisa, você se torna... eu chamo isso de santa obsessão. Você vai fazer. Você vai fazer. Até dar certo. Todo dia, um pouco. E vai fazer. E cada oportunidade, é a mente de estrategista. Cada oportunidade, porque aquilo que nós buscamos também nos busca. Só que você tem que estar atento. Estou buscando. Opa, uma oportunidade. Porque pessoas são chaves. Coisas são pontes. E é não desistir. E aí eu sei que a gente ouve muito isso, principalmente a galera que está em casa, ouve muito essa narrativa. Não desista dos seus sonhos. É muito bonito falar, mas, pô, tô cansado. Eu tô na merda. Eu tô sem dinheiro. Não dá, eu vou ter que voltar pro CLT. Ou, eu vou ter que tal coisa. Eu vou ter que...
volta, faz, mas continua. Tem um instinto maior dentro da gente. Quando a gente realmente tem um grande sonho, tem uma vocação para fazer uma coisa, sabe? Tem uma coisa que grita. Que move, que... Porque o contrário disso te adoece. Você pode realmente parar e ficar ali. Parar e falar, quer saber? Não quero mais saber disso aí, não. Faz isso pra você ver. Entra em depressão, rapidão. Teve uma coisa muito interessante que você trouxe aí, que é o Deus testa. Deus testa você. E uma das coisas que eu tive, assim, de grande aprendizado dentro da minha trajetória, hoje eu carrego isso comigo, é o fato de que tudo que acontece na minha vida, esses testes, na verdade, é um espelhamento. É como se fosse o sinal que Deus deixou, a forma que Deus deixou de eu conseguir enxergar o que eu preciso modificar e o que não tá legal em mim, sabe? Esses testes que vão aparecendo no caminho. Então, eu vejo muito como feedback da vida, um feedback divino. Uau. Aconteceu isso aqui, tá tudo caindo, tá o mundo desabando. Peraí, então eu tenho que olhar pra dentro. Porque tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso reorganizar para que tudo fora se reorganize. Porque a vida é um espelho. Então, vejo isso aí, dos testes, nada mais, nada menos do que o meu eu interior projetando as minhas próprias crenças. Olha, Lari, eu tô adorando estar aqui, porque a gente começou falando de uma coisa mais apimentada, e aí foi ficando um papo mais cult, depois foi ficando um papo mais filosófico, e eu tô adorando. É muito multidisciplinar isso aqui, tô amando. Totalmente. E assim, há uma perguntinha básica, até para mudar um pouquinho o prumo da nossa conversa, básica. né? O que você acredita que separa, amiga, quem fala de quem faz? Aí, resposta de quinta série, isso aí. Ação. Então, joga, lança. Ação é agir. Eu tenho uma palavra para isso. Sabe qual é? Realizadores de alto nível. Uau. Em 2018, gente, eu não vou ficar contando muita história, mas assim, só para elaborar minha fala. Porque eu sou essa pessoa, sou profunda, eu não consigo só dar uma resposta rasa. A gente Tem que contextualizar. Tem. É importante. Em 2018, eu criei um dos meus cursos que eu mais gostei. É difícil escolher um. Eu criei um curso que chama DNH. O que é o DNH? Desenvolvimento de Negócios Humanos. E ele é um curso online. E ele tem 2 módulos que são presenciais dentro dessa estrutura. Enfim, e eu fiquei muito envolvida na construção. Por quê? Porque eu entendi alguns passos importantes que eu já tinha feito na minha vida e que eu gostaria de ensinar para os meus mentorados. Dito isso, veio uma palavra muito forte para mim. A grande diferença que faz a diferença é quando a pessoa entende que o nome do jogo é ser um realizador de alto nível. O que é um realizador de alto nível? Um realizador de alto nível é aquele que, internaliza. Eu te digo uma coisa. Você internaliza, você não fica titubeando, sabe? Você não fica assim, será que eu faço? Será que eu não? Eu internalizei isso daqui. O que é internalizar em nível de crença? Eu internalizo em nível de crença que eu sou o melhor e ponto. E eu não vou olhar para a concorrência. E se vier um social media falar, olhe seus concorrentes para você modelar, eu não quero olhar ninguém. Porque eu sou um realizador de alto nível. Porque eu nasci para fazer isso daqui. E aí você gera crenças, eu vou usar uma expressão aqui que talvez algumas pessoas não gostem, os psicólogos talvez não gostem muito, mas eu como PNLista, eu brinco muito com isso. Crença de megalomania. Desde que ela seja saudável, desde que ela não machuque ninguém, você pode ter crença de megalomania e se tornar um realizador de alto nível. Por exemplo, eu sou o maior dessa área e você acredita nisso. E você começa a realizar. A sua fisiologia muda. E tudo muda. A sua neurofisiologia muda. E ser um realizador de alto nível é muito mais do que ser um cara ou uma mulher que age. Ser um realizador de alto nível, basicamente, é fazer tudo
o que precisa ser feito para que você concretize a sua crença. E entra muito no ponto também, Dani, que você trouxe há uns minutinhos que a gente tava falando, no aspecto de você não olhar pro lado, né? Tipo assim, deixa eu olhar aqui pra frente. Não importa se fulaninho é de tal jeito, de tal forma. O que importa é que eu sou bom em X e eu preciso me tornar, já que eu sou bom nisso aqui, eu preciso me tornar foda nisso. Então, vou me debruçar nisso aqui. E se eu fico muito buscando muita referência, muito olhando muito pro lado, querendo modelar demais, você acaba se tornando mais do mesmo, uma cópia, talvez, do outro. É isso. Quer modelar as falas, quer modelar a forma que a pessoa fala, e você acha que se perde um pouco da sua essência, né? Inclusive, você tem um curso que eu sei, chamado Neurofisiologia da Atração. Você aplica isso mesmo na sua vida? Mas é claro que sim, né, cara? O neuro, inclusive, ele não é um curso que eu ministro abertamente, assim, não abro mais. Eu já fiz isso. Eu já testei muita coisa. Então, a Daniela, de antigamente, de muitos anos atrás, já abriu o carrinho. Abri carrinho e já dei esse treinamento de lotar 70, 80 mulheres no presencial. Um ticket para a época que hoje é considerado um high ticket. Hoje eu não faço isso. Eu vou te explicar por quê. Porque, de fato, são os meus segredos. Sabe quando você... e assim, não é... Ah, Daniela, mas agora você vai limitar o conhecimento? Eu estava falando até agora de propósito. Como é que agora você limita? Tá. Os meus segredos são muito intensos com a neurofisiologia da atração. Tem coisa que eu consigo falar aqui e a galera vai amar. Tem coisa que talvez o público, que a gente não sabe quem é, que vai aparecer sei lá, no Instagram, no YouTube, não vai entender. É nível de consciência. Então, eu uso muito. E eu uso pra tudo. Eu sou neurada. Eu sou uma mulher neurada. Você também é. Você hipnotiza as pessoas. É isso. e é um fato. Porque se a gente pegar a palavra hipnose, o estado de hipnose é tudo aquilo que faz com que a gente fique um tempo prestando atenção em algo. É um estado de atenção. Encantada. Hipnotizada. É isso. Focada. Magnetizada. Aí você faz isso com as pessoas. Eu faço isso com as pessoas. Assumidíssima. Assumidíssima. E intencionalíssima. Mas... E às vezes eu tô tranquila, falo, não quero, né? Não quero te hipnotizar. Sim. E aí a menina às vezes tá fazendo massagem em mim, assim, fala, o que você tá pensando? Você tá me olhando? Você tá me olhando com essa cara? Eu falei, cara, eu só tô relaxando. Hein? Me mira e me erra. Mas assim, é porque fica um estereótipo. Só que quando você ativa o neuro, a galera que já fez vai saber do que eu tô falando, que eu peguei aqui. Mas quando você ativa o neuro, que isso aqui é uma âncora, quando você ativa, automaticamente a pessoa fica neurada. É um estado. E para isso eu vou falar de neurofisiologia, que é PNL, são âncoras no nosso corpo. Trabalhar o magnetismo, se tornar uma pessoa magnética, mesmo que você não queira. Eu vou agora hipnotizar todo mundo. Não é isso. Mas você se torna uma pessoa hipnótica. E a PNL, ela funciona quando o assunto é amor? Tá querendo saber demais, hein, dona Lari? Óbvio, claro. A PNL, ela funciona para tudo. A PNL, o que é a PNL? A PNL é a programação neurolinguística. Entender que nós somos seres neurolinguísticos. Nós somos seres neurolinguísticos. A partir do momento que eu domino algumas frentes da comunicação e de como que eu me programo, e posso também usar minha comunicação para te programar, claro que eu tenho vantagem em todas as áreas da minha vida. Inclusive no amor. Inclusive, que é a parte que eu mais adoro, como uma construtora de player, que estou muito atenta na fisiologia e na performance, é claro que ajuda. Uma pessoa que fala bem e a fisiologia dela está calibrada com o que ela fala, no amor, ela se torna uma pessoa atraente, porque não é sobre ser bonita. Não é sobre ser linda, igual a Gisele Bündchen. Sobre... Tem que ter o Borogodó, meu povo. Então. Tem que ter o...
Quem Tem um que... tchan. Ô, Lari, quem que é a linda mulher? Julia Roberts. Ela é uma mulher maravilhosamente linda, igual a Gisele Bündchen? Não é, mas desculpa, ela é a linda mulher do cinema. Então quer dizer que dá pra usar algumas âncoras pra vapo no crush. Com certeza. Você quer revelar, amiga, como que faz isso? Agora, você quer saber? Agora! Tem várias coisas. Eu já tô querendo... Gente, peraí, antes dela falar. Eu já tô querendo pegar as dicas, né, meu amor? Porque assim, Você já é terrível. tô solteira também. Você viu que eu postei hoje nos stories, né? Hoje eu tô terrível. Você falou também, mas eu não tô, tá? Ai, meu Deus. Não, você não tá. É, que você falou tô solteira Mas, também, deu uma conotação que eu entendi, tava. não. É. Eu estou solteira, tá, gente? E Então. terrível hoje. Vamos lá. Qual que é a pergunta mesmo? Até esqueci. Como Eu que até anotei, faz a peraí, neurofisiologia? peraí. Exato. Como que usa a neurofisiologia para essas âncoras pra pegar o crush? Deixar assim, tipo, ele na sua mão, sabe? Tipo uma macumba do bem. Mais um corte viral. Yes! Bom, agora vai sair. Lari Barbalho é macumbeira. A galera vindo fala mal. Meu Deus do céu, eu não acredito. Ai. O estúdio vai romper com você. Meu Deus. Lari, são muitas... Essa foi muito boa. É porque a galera... Gente, você aí de casa, vocês não estão entendendo. A galera tá rindo aqui do estúdio. Porque eu falei, estúdio vai romper. A neurofisiologia, você tem várias estratégias. Não adianta só usar a técnica fisiológica, por exemplo, o olhar magnético. O olhar magnético não é só uma técnica onde eu olho para você tentando te magnetizar. É o contrário. Eu tenho que ter consciência que o meu olhar é magnético. Observa que à medida em que eu estou falando, somente falando sobre isso, a minha fisiologia muda. Total. O meu tom de voz muda. Eu estou sentindo. Então, a fisiologia, o treinamento de neurofisiologia, ele é um treinamento de sentimento. Olha a minha voz como mudou. Aveludou. Sentido aqui, gente. Sentiu? Pois é. É exatamente isso. E aí... Ó, se fosse o homem, já tinha dito, só vem, bebê. Só vem. E aí dá para usar isso com muita... Óbvio, é um conjunto de coisas, mas Sim. você consegue usar isso para se tornar uma mulher impossível de ser ignorada, ser pedida em namoro, ser pedida em casamento. A minha lista de pedidos de casamento ela é infinita. Você não me perguntou, mas eu estou dizendo. Ela é infinita. Eu fui pedida em casamento por absolutamente todas as pessoas que eu me relacionei. E todos vão ficar com muita raiva agora, porque eu estou falando isso. Mas eu fui. Com aliancinha, com tudo. Por quê? Porque eu sou a Gisele Bündchen? Não. Porque eu sou neurada. E eu tenho consciência disso. E isso pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. Só que ela tem que querer. E tem que acreditar. E aí, isso tem muito a ver com o que eu faço no All-In também. Eu estou misturando os assuntos, mas é porque tem a ver, é PNL. Quando eu treino no All-In Black, o player a ser impossível de ser ignorado. Ele tem que criar uma identidade de uma pessoa impossível de ser ignorada. Tudo é sobre a sua programação. Tudo é sobre qual é a sua crença. É nesse lugar. Eu tenho uma crença que eu sou a melhor opção para qualquer relacionamento. Qualquer pessoa que vá se relacionar comigo, eu sou a melhor opção da vida da pessoa. Aí me fala, Dani. Eu acredito nisso. Uma pessoa sem presença nenhuma. Sem postura, sem presença nenhuma. Tipo, xoxa, capenga, como dizem, xoxa e capenga. Dá pra treinar, mulher, uma xoxa e uma capenga em nome de Jesus? Cara, você é muito engraçado. Claro que dá, mas a xoxa e capenga, nesse caso, ela precisa deixar de ser. Porque ela não é, ela está. E para ela deixar de ser xoxa e capenga, ela tem que mudar a identidade dela. E para ela mudar a identidade dela, pode ser uma treta terrível. Por quê? Porque talvez ela não consiga acreditar que ela não é xoxa e capenga.
E entra no lance de internalizar, né? Exatamente. É você Ó, sentir, é você entrar naquele personagem. exatamente. Até literalmente se tornar. Mas ela tem... É como se... Assim, eu não gosto nem muito dessa frase, na real, sabe? É tipo, quero chegar lá, acredito e só entendo que eu preciso me lapidar pra materializar isso. Entendeu? É tipo, eu já sou. Uhum. Mas preciso me lapidar, porque a vida é uma eterna lapidação, né? É isso. Evolução. A gente vai se melhorando. A gente tava falando sobre esse lance da Xoxi e da Capenga, se dá pra treinar ela. Cara, isso é engraçado demais. Então, dá pra treinar a Xoxinha. Só que qual que é o lance? Qual que é o lance, gente? O Xoxi também, viu? Porque tá cheio de Xoxo, verdade, gente. Tá cheio de xoxo. Tá cheio de Xoxi, assim... Tá complicado. Eu não vou usar a palavra difícil, porque, assim, não gosto dessa palavra. Eu prefiro desafiador. Né? Então, tá cheio de homem. Misericórdia. Fala com o Dani, em nome do Senhor. Pra Fala gente... com você, se for pra E fala trabalhar. comigo também. Se for pra trabalhar a capenguice dos caras, é Dos contigo. caras, é... Mas o lance é, Dani, que eu ia te perguntar. Tá, tem gente que nasceu pro palco, então. Sim. Tem. E tem gente que nasceu pra estar esquecido mesmo? Tem gente que nasceu pra ficar esquecido? Você sabe que eu dei uma respirada funda. Agora, né? Ouvi. Acho que todo mundo, a galera lá de casa, ouviu também. Eu de verdade, Lari, essa pergunta ela é muito profunda. Quem sou eu para responder isso? De verdade. Eu não me sinto apta para dizer que tem gente que nasceu pro palco e tem gente que nasceu para ficar esquecido. Eu acredito, verdadeiramente, vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que todo mundo tem uma missão espiritual. E a missão espiritual de cada um tem uma relação muito profunda com os talentos que cada um carrega e nasceu. E dentro desses talentos é como se fosse um código. Inclusive eu escrevi sobre isso também. Um código que eu falo que é o código da essência humana. Eu tenho os meus talentos, eu tenho uma grande missão, eu tenho um grande sonho. Agora imagina se eu junto a minha missão espiritual, os talentos que eu tenho e um grande sonho. É impossível ficar esquecido, porque eu vou ser lembrado por alguém. De alguma forma. De alguma maneira. Eu vou ser lembrado. E isso me faz refletir sobre uma frase. A pessoa diz assim, mas eu não quero ser famosa. Aí eu falo, mas você já é famosa. Como que eu sou famosa? Ué, você é famosa. Você é famosa na sua família por ser alguma coisa. Você é famosa no seu condomínio por ser alguém. Você foi famosa na sua escola por ter sido tal coisa. Então, o tempo inteiro nós estamos deixando impressão. Eu acho que essa coisa de ficar esquecido, não... Eu gosto mais do nome de figurante. Eu acho que nem tudo é só sobre quem tá no palco. Existem os figurantes. E vamos pensar assim, tipo, numa novela? Tem o protagonista, mas o que seria da cena sem os figurantes? Eles estão executando um papel deles também no mundo. E aí, ampliando, eu tô adorando, porque ficou muito, muito bom agora. Eu adorei o exemplo que você deu, ficou muito filosófico. No entanto, hoje, aqui no teu programa, eu sou coadjuvante com você. Você é a protagonista desse programa. E eu sou coadjuvante. No meu programa, ou em qualquer outro contexto na qual eu seja protagonista e que você estiver participando, pode ser que você seja coadjuvante. E pode ser que um dia eu esteja somente assistindo uma peça de teatro ou num local e eu seja figurante naquele momento também. Mas aquilo não me define como figurante. E estar aqui protagonizando em tal lugar também não me define 100% o tempo todo como protagonista. Então eu acredito que a gente pode brincar e transitar, porque aí fica mais leve. E aí a gente vai tendo outras perspectivas. Faz Aprofundei sentido. muito, filosofei muito. Mas faz sentido, faz total sentido. Outra coisa que eu ia te perguntar, Dani, falamos sobre a questão do magnetismo. Como que você lida com esse magnetismo que você tem? Isso é natural?
Isso foi treinado? Me fala. Foi treinado, totalmente treinado. Embora eu acredito que, óbvio, que tem um fundo de naturalidade. E eu me recordo, eu pequena, criança, me olhando no espelho e dançando e tal. Todo mundo tem. Só que o meu foi bem potencializado. O maior segredo que você ensina sobre atrair pessoas, seja nos negócios ou na cama. Na cama foi cirúrgica. O maior segredo para atrair pessoas é o que eu acabei de falar há pouco tempo. A tua crença. É a tua crença. É a tua crença. E vamos para a parte final, né, Dani? Porque a gente já conversou muito, já transbordamos muito, já falamos sobre tudo. Tudo mesmo, gente. Até filosofia rolou aqui, vocês viram, né? E vamos pro quadro de tiros da Lari. Amiga, Meu Deus. que tiro foi esse? Tudo me lembrou a música. Vou respirar Que fundo. tiro é esse? Vai. Cara, tem que responder na lata. Sem pensar muito. Só vai, só joga. Fala a primeira coisa que vem na cabeça, Tá tá? bom. Direto, com fogo ou sem, só responde, meu amor. Um amor, Dani. Um amor. Alguma coisa que me aquieta Um amor. a alma. Uma raiva. Pessoas que se apequenam para não parecerem grandes e não desapontarem ninguém. Um desejo. Ser magnética em silêncio. Uma fome. Sushi. Um vício. Um vício? Um vício? Vai. Vapo, será, gente? Que esse é um vício que ela tem? Não, vício. Putz, um vício. O vício cara, vai. Um vício. Primeira Estudar, palavra. Estudar. Um erro que Não, te... eu vou falar outro vício, eu posso? Sim. Criar novas versões de mim mesma. Sou viciada em fazer isso. E tem muitas ideias também, né? Um erro que te ensinou muito. Ficar em algum lugar onde a minha alma já tinha saído. Um medo que você já superou. Julgamento. Uma música que te representa. Beyoncé. I Was Here. Ai, já quero ouvir, gente. Um lugar que te reconecta. Mar. Uma verdade que quase ninguém sabe. Apesar de eu ter uma potência gigante para dominar o mundo, muitas vezes só quero um colo. Ai, gente, isso foi fofo. Foi. Eu não esperava essa resposta. Coração coreano pra mim. Dani, muito obrigada. Foi sensacional, incrível. Vocês sentiram daí, né, gente? Vocês sentiram aí o fogo, né, meu povo? Foi sensacional. Assim, você é uma pessoa que eu me conecto, que me inspira, que me motiva. E por essa razão você tá aqui, meu amor. Porque, ó, estamos conectadíssimas. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. O tempo passou que eu nem vi, não sei a produção, mas eu nem vi o Não, tempo eles já estão passar. dizendo assim, ó, eu vou embora, eu volto pra pegar vocês amanhã. Já estão deixando o estúdio aqui na nossa mão, gente. Só pra vocês É entenderem. sobre isso. Muito obrigada, Dani. Obrigada, meu amor. Beijos. Beijo. E até... Beijo, galera. E até o próximo Amor e Negócios, né, gente? Com muito fogo, muito amor, muito desejo e muitos negócios. Comenta e compartilha com teu amigo que precisa conhecer toda essa filosofia aqui do nosso programa. Só vem!